Então, aqui. Então, quando a gente começa a fazer a venda em si, tem aquelas etapas. Então, eu só vou dar uma pincelada sobre essa questão das etapas que a gente já conhece, que já foi passado para cada uma de vocês, mas que não é o intuito nosso hoje, né? Então, primeiro, é a preparação, né? Antes da gente começar a venda, antes de começar todo o processo, o que a gente começa a fazer é a nossa preparação. Então, tudo que a gente vai fazer na nossa vida, tudo que a gente vai trabalhar, a gente precisa de um preparo. Então, eu vou fazer faxina na minha casa, eu vou separar o rodo, vou separar a vassoura, vou separar o balde. Ah, eu vou fazer academia, vou separar meu squeeze, vou separar minha roupa de academia, vou separar as coisas que eu vou precisar. Então, com isso, tem tudo um preparo. E para a venda em si não muda, ela é a mesma coisa. Ela precisa de um preparo, que é o preparo que a gente tem que estar cuidando de preparar nossa maleta, de organizar as nossas peças, de se preocupar com a nossa aparência, organizar todas as coisas que a gente precisa de ter, né, que é garantia, sacolinha, saquinho de presente. Então, tudo isso faz parte da preparação. Eu preparar minha maleta, deixar organizada, então sempre estar atualizada em questão de números, que é isso que a gente começou a falar, de como que eu vou, quanto que eu quero vender, como que eu vou vender, qual a média que eu tenho que vender para o cliente. Então, tudo isso é na questão do nosso preparo, que é o primeiro passo da venda. O segundo passo, né, que a gente aborda é a questão da abordagem. Quando a cliente, quando a gente está ali no atendimento com ela. Então, é você abordar na questão de você se aproximar da cliente, a gente ter aquela conversa informal, né, que antes de qualquer coisa de falar sobre semijoia, de falar sobre joias com ela, e eu saí. Espera só um pouquinho, que acho que alguém está sem som. Karina, dá uma olhada no seu canto esquerdo, lá embaixo, você que ativa o seu som. Então, aí essa questão da abordagem. Então, a gente sempre se preparar com o nosso sorriso, de se preocupar de como a gente está ali com a cliente, de você saber comunicar com ela, né, conversar sobre outros assuntos que não seja a semijoia a princípio, né, querer saber de como ela está, saber como o filho está, como as pessoas estão. Então, é muito importante isso. Primeiro passo, o preparo, a organização, como eu vou me vestir, me atentar como eu estou, organizar as minhas ferramentas de trabalho, maquininha se está carregada e tudo mais. E quando a gente vai abordar a cliente, se a gente vai até a casa dela, tentarem cumprimentar as pessoas que estão na casa, agradecer por ela estar nos recebendo, saber se está tudo bem com a família, com o passarinho, papagaio, periquito, filho e tudo mais. Para aí sim a gente fazer a pergunta de transição, né? Depois que a gente teve essa conversa, quebrou, né, aquele clima de vendas ali, e a gente conseguir falar com ela e poder estar ali tendo esse trabalho. Para fazer a pergunta de transição, que eu falo que é aquela pergunta indiscreta, né? O que você mais gostou, o que você está procurando, para entrar realmente no assunto do que é o nosso trabalho de estar ali vendendo. Boa noite para as que estão chegando, né? Eu comecei agora, então eu estou dando uma pincelada só sobre o passo a passo de venda, para aí sim a gente entrar na questão da venda do grão em grão. Né? Todas vocês começaram o grão em grão, acredito que o mês passado, foi dado um kit para vocês. A gente tem soltado algumas dicas na comunidade, quando as meninas passaram, e tudo mais, só que não foi aprofundado a respeito sobre isso, como fazer esse tipo de venda, como trabalhar em cima disso. Então, hoje a gente vai meio que um pouco aprofundar a respeito dessa venda adicional, e eu só estou dando uma pincelada dessa parte do passo a passo da venda, né? O terceiro passo é a sondagem, quando a gente está ali com a cliente, fazendo atendimento com ela, é fazer perguntas abertas, obter o mais possível informações, né, que ela passa para a gente ali, para que a gente possa efetuar um atendimento bom, que a gente possa realmente... Durante o mercado chinês, uma nota queda nas bolsas de valores do Brasil e do mundo.
O governo federal tratou uma disciplina da internet e manda um projeto ao Congresso e a Polícia Civil do Rio investiga se tem mais de segurança do helicóptero. Acho que eu acertei aqui que era para mutar. Então, esse passo a passo, essa preocupação que a gente está aparecendo um negócio aqui bem na tela, né? Não sei como que eu tiro isso daqui. Daí. Mas acho que dá para ver mesmo. Então, dessa questão da sondagem, a gente se preocupar, se interessar no que a cliente está procurando, no que a cliente está querendo naquele momento. Então, onde a gente faz essas perguntas, onde a gente tem mais informações do que ela quer, porque a coisa mais chata que tem quando a gente vai comprar alguma coisa, a gente explica para a pessoa como que a gente quer, e ela vem com ela não ouviu o que você falou e vem com uma coisa totalmente diferente. Então, é muito importante a gente ter essa preocupação de ouvir, de reter as informações que a cliente está te falando no atendimento. Então, tem algumas perguntas que são chaves, né? Que eu coloquei aqui. Qual é a ocasião? Quando é a ocasião? O que você pensou em dar de presente? Qual a numeração? Então, são coisas que a gente fala, né, para cliente, para poder reter mais informações, para poder vender mais efetivo para ela ali. Então, são algumas formas de perguntas mais objetivas que a gente consegue estar ali passando as informações e passando tudo que ela precisa. O quarto passo é a hora que a gente vai apresentar as peças, né? Então, essa etapa onde a gente está ali valorizando o produto, mostrando para ela, estimulando ela referente à compra, explicando sobre o produto que a gente tem, trabalhando a questão do Cava Bem, né? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do Cava Bem, de você saber mostrar a característica do produto, que é tudo que ela vê, tudo que ela toca, a vantagem do produto, que é um adjetivo que a gente fala sobre aquele produto, e explicando, né, o benefício, é uma explicação dessa vantagem. Então, para que, agregando cada vez mais valor naquilo que você está oferecendo, explicando para a cliente de uma forma que ela retém as informações e o desejo de compra. Né? Então, se a cliente está procurando um brinco, mostre primeiro brincos para ela, no jeito que ela te pediu, das informações que ela te passou, não sai mostrando tudo, porque para você poder mostrar com calma. A gente vê a maleta todos os dias, a gente sabe o que tem lá, entende, a cliente não. Então, por isso que a gente precisa mostrar com calma, mostrar primeiramente o acessório em primeiro lugar que ela está procurando, para que a gente vai, assim, afunilando, né, a venda até chegar realmente no que ela quer e no que ela procura. Então, hoje estou dando essa pincelada sobre isso. O quinto passo é o contorno de objeções, que é aquela questão, é muito caro, eu não tenho dinheiro, e a gente vai contornar esses tipos de objeções para que ela possa comprar, que ela possa entender o valor daquela peça, o porquê ela é esse valor, porque ela pode parcelar, então aquelas objeções que normalmente a gente sempre passa. E o final, que é o fechamento. Então, aqui eu só estou dando uma pincelada sobre essa questão dos tópicos do que segue a venda. Agora a gente vai focar nessa questão do produto adicional. O produto adicional, ele é junto com a apresentação do produto, né? Ele é junto com a apresentação da sua maleta, das suas peças. Então, ele fica ali no meio. Mas eu só quis dar uma pincelada para poder lembrar vocês do passo a passo. Até aqui tudo ok? Estou falando muito rápido? Estão compreendendo? Qualquer dúvida, é só me falar. Para quem entrou agora, está tudo ok? Vigiane ok? Mas vocês mandam aqui no chat que eu estou visualizando, tá? O meu áudio tá mudo? Seu áudio? Não, estou te ouvindo. Você tá me ouvindo? Não, então eu tenho que fechar, senão você vai ficar escutando da minha filha. Como é que eu faço aqui? Eu fecho aqui. Você fechou. Tá bom. Então, nós vamos falar agora sobre a questão, né? A de vender o adicional. Então, que realmente ele faz toda a diferença na hora da venda, né? Porque, assim, é muito falado, é muito trabalhado isso no mercado em geral, mas nós, como consultoras, como vendedoras, não temos tanto
muito falado sobre isso, como realmente trabalhar essa técnica, como realmente usar ela, e ela ajuda muito nela, ela é uma forma de você abordar a venda que gera muito valor, né, de você acrescentar item que a cliente não te pediu, de você acrescentar um produto que não está relacionado ao que ela está pedindo para você, e com isso você agregar valor, você conseguir converter isso para uma nova venda e agrega valor, agrega ela ficar mais satisfeita, você poder fidelizar a cliente, porque de alguma forma você está ajudando, explicando como ela pode usar esse produto. Então é muito importante para nós, né, como consultoras, vendedoras, ter esse domínio referente a esse produto adicional, porque é muito usado no geral em todo tipo de vendas, em todo tipo de mercado. Então, o que é essa venda adicional? Eu até soltei essa dica hoje lá no grupo, né? Que se a gente fala para cliente, é só isso? Você quer levar mais alguma coisa? Pode fechar sua conta e tudo mais? A gente está perdendo a oportunidade de oferecer outros produtos, de oferecer outras peças, outras coisas que ela queira, que eu possa mostrar para ela. Se eu falo isso para ela, é só isso? Eu estou fechando a venda ali e acabou. Mas quando eu mostro um outro produto para ela e eu desperto o interesse nela, eu explico sobre esse produto para ela e eu desperto o interesse nela, aí ela vai querer esse novo acessório que eu oferecer, essa nova peça que eu oferecer. Se eu não falar sobre ele, se eu não apresentar para ela, por si só, a cliente ela só vai comprar exatamente aquilo que ela te pediu, aquilo que ela viu ali. Então, é muito importante a gente se atentar a isso, né? Eu coloquei até uma ilustração aqui sobre a questão do valor, né? A questão da venda, né? Que a gente precisa, como eu vou aumentar a minha venda? Então, são perguntas estratégicas que a gente precisa ter para aí sim adicionar um produto a mais para cliente. Então, eu vou até a sua loja comprar um sofá. Eu chego na loja, então eu vou falar do sofá, porque até eu comprei um sofá há pouco tempo, então isso foi bem recente para mim. Então, você vai até a loja comprar um sofá. Não custa nada você falar, você não vai ter nada a perder, mas você tem uma chance de fazer uma nova venda quando você oferece para a cliente um puff da mesma cor do tecido, da mesma cor do sofá, do mesmo tecido igual, que vai valorizar a decoração da casa dela. Eu vou perder alguma coisa com isso, de oferecer isso para ela, de mostrar para ela sobre esse puff que eu tenho, que pode agregar na sala dela, que pode fazer diferença? Não vai fazer diferença de nada para mim. Só que se eu conseguir fazer essa venda, eu tenho a chance de ganhar. Eu tenho a chance de aumentar meu ticket médio de venda. Entendeu? Até aqui, alguma dúvida? Estou entendendo o que estou querendo dizer? Tudo ok. Então, o que é a venda adicional, né? Como que eu vou trabalhar essa venda adicional? Quando a gente fala sobre essa venda adicional, a gente precisa tomar muito cuidado para não ser uma coisa que seja cansativa, de ficar persistindo ali, ser uma coisa chata, né? De ficar em cima da cliente querendo empurrar uma peça dela. Então, a gente precisa estar atento à situação, identificar. Por isso que eu falo que é muito importante, na sondagem, a gente conversar com a cliente, ouvir o que ela está te pedindo, o que ela está querendo, para que você que não chegue nessa situação, né? Numa situação que fique chata, uma situação que a pessoa fica sem graça, de você ficar oferecendo um monte de coisa para ela, e não é isso que ela está procurando, não é isso que ela está querendo. Então, a gente precisa ter essa preocupação e estar bem ligado a isso. Porque às vezes a gente vai fazer vendas e a gente conversa muito com a cliente, é muita amizade, e não para pensar sobre isso. O que eu posso agregar mais ali? O que eu posso vender para ela que ela não conhece? O que eu posso oferecer a mais? Então, uma regra que é de ouro na venda adicional é sempre a gente oferecer um produto com um valor mais baixo do produto que ela comprou. Então, se eu vou na loja comprar um puff, não é o sofá, eu vou comprar um puff, é muito difícil eu sair de lá comprando um sofá.
mas é muito mais fácil eu comprar uma impermeabilização. Eu comprar um puff, a pessoa me oferecer um adicional da impermeabilização e eu comprar. Eu dou isso como exemplo porque eu fui comprar meu sofá, o rapaz me deu um desconto no sofá e tudo mais, né? Aquele papo de vendedor. E aí baixou um valor lá do sofá e depois, no final, ele me ofereceu a impermeabilização do sofá. Na verdade, eu já estava com isso em mente, que eu precisava fazer, por conta que eu tenho criança, faz sujeira e tudo isso ajuda. Então, quando ele veio me oferecer o serviço, a prestação de serviço de impermeabilização, eu aceitei, porque o sofá era um valor muito mais alto e a impermeabilização, um valor, né, não dava nem, nem 10% do valor que realmente eu tinha comprado do sofá. Então, é uma chance muito grande. Então, se eu vou... Por isso que tem aquelas peças que as meninas separaram, que enviou aquele kit para cada uma de vocês, que são valores bem baixos, R$20, R$30, porque é algo que a gente vai agregar na venda da cliente. Então, é algo que a gente vai fazer com que aumente, né? E como que a gente pode aperfeiçoar essa prática na venda adicional? Então, a gente precisa, assim, como que eu faço para que a cliente que pediu só um brinco saia com a sacola com vários itens, vários acessórios, que compra mais coisas, que conforme eu vou oferecendo, eu vou explicando, vou mostrando como usa aquele acessório, ela pode fazer com que ela queira comprar mais coisas. Então, a gente precisa pensar estrategicamente. Então, a gente precisa pensar nessas técnicas da venda, nessa preocupação de saber mais o que a cliente está procurando. Então, falando um pouco sobre essa questão dos fatores, sobre essa questão de aprofundar, que a gente precisa conhecer muito mais os nossos acessórios. A gente precisa conhecer os produtos que a gente trabalha, que nós vendemos. Então, tudo que você tem na sua maleta, tudo que você tem para oferecer para a sua cliente, você precisa conhecer muito mais. Porque quanto mais você conhecer sobre o produto, quanto mais você saber falar sobre ele, para você fazer esse adicional para ela, você despertar esse interesse nela, é muito maior. Então, aqui eu coloquei os exemplos, né, que é as peças que vocês têm aí, que vocês pegaram do passo a passo, né, que as meninas separaram aqueles kits para nós, né, que é um acessório aqui, é a tarraxa mágica, o piercing, o brinco de bola, o extensor portátil, o ponto de luz, o brinco de coração, a argola de clique, que é a argola automática, e o brinco de segundo furo. São uma das peças que elas separaram, né, para que a gente pudesse estar trabalhando essa venda, né, com as clientes. Então, primeiramente, como que eu vou trabalhar com esses acessórios? Como que eu vou oferecer isso para a cliente? Como que eu vou falar para ela sobre isso? Então, a gente precisa entender, primeiramente, qual a necessidade primária que a cliente tem. O que ela está buscando, o que ela está procurando. Então, é importante a gente ouvir, né? Por isso que eu sempre friso isso. A gente precisa ouvir o que a cliente está procurando. Ela precisa esclarecer. Quanto mais informações a gente obter dela, é muito mais fácil para a gente conseguir ir direto realmente no que ela está procurando. Então, saber qual é a faixa de preço, do valor que ela quer, qual a finalidade que ela está comprando aquele acessório, porque esses são os caminhos que a gente vai ter para o segundo passo de você adicionar algo para ela. Então, coloquei aqui um exemplo, né? Digamos que a cliente quer investir num brinco de pedra, aqueles brincos de pedra, de festa, um brinco que é um pouco mais pesado, ela pediu para você reservar e quer esse brinco para ela. Você leva o brinco para a cliente. Aí você percebe que a orelha dela é rasgada. Ou até mesmo quando ela vai provar o brinco, ela sente que está pesando. E por conta disso, ela não vai querer levar, porque ela está sentindo o peso do brinco. Então, é a hora que você vai oferecer para ela, né, o adicional da tarraxa mágica. Olha, eu tenho uma ótima opção aqui para você que vai te proporcionar mais conforto no uso da peça e sustentação. Que tal? Então, se você tem essa tarraxa mágica com você, é muito mais fácil de você vender. Porque se você falar para ela da tarraxa e depois você vai trazer, às vezes até a venda primária, que era o brinco de pedra, ela não vai querer mais.
Mas a partir do momento que você está com o brinco ali, você mostra para ela e você já dá a tarraxa para ela colocar, para ela sentir na orelha, ela já vai fazer toda a diferença na hora da compra. Compreenderam? Então, entendendo o que eu estou querendo explicar, é essa questão dessas peças específicas? Tá tudo ok? Estão todas aí? Ok. Então, é muito importante a gente se preocupar com essas questões, né? De você ter como falar, ter argumentos de você falar com a cliente referente àquele acessório. Não adianta só querer, olha, leva essa tarraxa mágica aqui, que é bom você ter uma em casa. Não, eu preciso explicar. Por que é bom ela ter? O que vai fazer a diferença para ela? Então, todo adicional que a gente faz, toda peça que eu mostro adicional para cliente ali, tem que ser algo natural. Tem alguém? Pronto. Toda peça que a gente vai oferecer para cliente, a gente tem que oferecer sem medo, né? A gente precisa ser ousada mesmo na hora de oferecer, mostrar o adicional naturalmente. Ela está ali provando o brinco de pedra, você já está com a tarraxa ali, já fala, olha, prova com esse brinco aqui. Com essa tarraxa aqui, você vai sentir a diferença. Então, aqui eu até coloquei, né? O Cava Bem da tarraxa mágica, ela te traz um conforto e ela te traz a sustentação da peça, tanto para uma orelha rasgada, que esconde o rasgo, e o conforto do peso daquele brinco não incomodar a cliente ali no momento. Então, sempre é importante a gente ter 2 Cava-Bens, né, sobre os produtos. Eu fiz aqui de todos esses produtos do grão e grão, para estar passando para vocês, para que vocês possam explorar mais isso com a cliente, para que você possa ter mais argumentos para você oferecer. Então, esse sentimento de posse, né, na hora da compra é muito importante. Então, quando você dá a tarraxa para a cliente provar, já com o brinco que ela escolheu, ela tem esse sentimento de posse, que aquilo já pertence para ela. E a partir do momento que ela prova, que ela coloca nela, ela já vai sentir a diferença daquele acessório que ela está usando. Ela vai sentir realmente que aquilo fez a diferença para ela. Então, por exemplo, um brinco de bola, né? Vamos falar sobre alguns dos Cava-Bens aqui, dos produtos do grão em grão. Brinco de bola, como que eu vou oferecer? Como que eu vou demonstrar isso para a cliente? Ele é um brinco que ele é indispensável em qualquer monstruário, em qualquer peça que a cliente tenha na casa dela. Por quê? Né, o Cava-Bem dele, ele é um brinco que ele é discreto e ele tem seu destaque natural. Então, é uma coisa que a cliente pode sempre ter ali com ela. Um ponto de luz é uma ótima opção para um compromisso diário, que vai dar, ela vai ficar embelezada, vai ficar bonita e é casual. Então, é um acessório que ela pode usar no dia a dia e vai dar toda a diferença, um toque nela. O extensor, por exemplo. O extensor, ele tem infinitas possibilidades. Quantas vezes vocês já venderam colar e a cliente foi provar, tem um pescoço mais gordinho, ou não gosta de colares muito agarrados, e você deixou de vender porque a gente não tinha esse trabalho de extensor portátil. Então, hoje a gente já tem, é um acessório que a gente precisa ter sempre conosco, porque quando o cliente vai provar que ela sente que está incomodando, você não, mas eu já tenho algo aqui que eu vou colocar, você pode pôr na altura que você quiser, já vai fazer diferença. Quantas chokers são tão lindas, mas tem clientes que não gostam de corrente agarrada no pescoço, que se sente sufocada e tudo mais. Então, é importante você ter esse extensor, porque você fala assim, nossa, é tão lindo esse colar. Quantos de vocês já não ouviram isso? Ah, é lindo esse colar, mas eu não uso choker. Ah, eu não gosto de colar agarrado. E a gente perdeu venda por conta disso, porque o colar não era para aquela específica cliente. Não é verdade? Não acontece isso, né, de a gente estar oferecendo e a cliente não comprar? Eu tenho várias clientes que não gostam de usar choker, não gostam de corrente curtinha. E a gente tendo esse acessório a mais, esse componente a mais, já faz toda a diferença. Então, o extensor portátil, ele é versátil e ele é ótimo para fazer composição de colares, porque ela pode ter um colar de 45 centímetros, 2 colares de 45 centímetros. Como que ela pode usar os dois?
Ela comprando um extensor, você pode explicar para ela que ela pode usar como 60 centímetros, deixar mais comprido. Então, uma forma dela ter. Tem pessoas que têm colares e gosta e quer usar como pulseira, só que não fecha até o último. Então, você pode pôr junto com o extensor, que vai fazer com que encaixe certinho. Ela pode usar a pulseira como o colar como pulseira. Pode fazer essa questão de você ter uns tamanhos diferentes, né, do colar. Então, tudo isso, só o extensor, já eu acredito que dá para a gente fazer várias vendas, porque quantas clientes querem colar com várias alturas, então a gente consegue vender um kit de extensor tranquilamente, e isso vai ajudar muito para ela ali na hora da venda em si. A argola, ela é sempre um acerto, né? Ela nunca sai de moda, ela é para todo tipo de rosto, para todo tipo de mulher, ela combina em qualquer ocasião, tanto mais sofisticada como para o dia a dia. Então, ela tanto pode ser uma peça clássica, como ela pode ser uma peça que ela pode ser moderna e descolada. Você pode fazer composições de argolinhas. Eu até peguei umas aqui, minha, e eu sou uma pessoa muito clássica. Então, normalmente eu uso coisas muito assim, muito mais normais, né, do que as coisas mais sofisticadas, mais modernas. Só que assim, se às vezes você vê uma postagem, você vê alguém te ensinando ou alguém te mostrando algo diferente, você vê lá, por exemplo, a Johanna mostra um brinco usando diferente. Nossa, eu tenho um brinco assim, eu nem sabia que dava para usar desse jeito que fica bonito. Por quê? Eu sou uma pessoa mais clássica, eu não tenho costume de fazer coisas diferentes. Mas por conta disso, você aprende. Então, você também pode passar isso para cliente. Então, tem esse brinco aqui, ó. Vou mostrar aqui para você, deixa eu ver se dá para ver. Que é aquele de correntinha, sabe? Que foi da coleção passada. E tem esse daqui de bolinha. Eu sempre usei esse de bolinha, opa, ou com outra argolinha de bolinha menor, ou eu usava com esse ear hook, porque é de bolinha também. Então, eu usava os dois juntos para fazer combinação. Você não está vendo? Aqui está bem... Minha câmera também não ajuda. Mas é aquele brinco de bolinha, todo cheio de esfera argola, com o ear hook também todo de esfera. Então, eu usava ele no primeiro e no segundo furo para fazer a combinação, ou até mesmo as argolas diferentes, que a Johanna eu vi uma vez na orelha dela e eu comecei a usar. Então, são coisas que a gente precisa ensinar a cliente. Porque às vezes ela não sabe, ela vê de um jeito e ela só vai usar daquela forma. Então, conforme você... Só aparece sua foto para mim. Ah, é que eu estou duas vezes aí. Peraí, daqui a pouco eu vou fechar e eu fecho o PDF e eu mostro de novo, fica mais fácil. E aí, então, dessa forma, a gente consegue oferecer muito mais formas para a cliente comprar. Então, eu falei sobre o brinco de bola, sobre o ponto de luz e sobre o extensor, como você pode oferecer. As argolas, as argolas de clique, ela pode usar segundo furo e uma argola maior no primeiro furo. Ela pode fazer de tamanhos, né? Uma maior, outra menor. Então, é formas que você vai sempre mostrar para a cliente uma forma diferente que ela vai estar usando a semijoia. O outro que eu coloquei aqui é brinco do segundo furo. Então, tem os modelos que são ponto de luz, mas tem brinco de bolinha e tal. Vou falar desse que é de ponto de luz. O ponto de luz, ele é atemporal. Ele pode ser usado em qualquer ocasião, né? Então, além de você usar o ponto de luz no segundo furo, fazer um mix de pontos de luz, o que você pode acrescentar para a cliente? Você pode usar um piercing, né? Junto na composição, porque vai ficar bem descontraído. Então, além de você usar sempre um brinco diferente no segundo furo, você pode agregar junto o piercing, que vai dar toda a diferença, a modernidade e tudo mais na peça aqui. Brinco de coração. É aquele queridinho de mulheres que são mais românticas. Então, as mulheres que são mais românticas gostam. Nem todas as mulheres gostam de acessório de coração, mas a grande maioria gosta. Então, ele é um brinco que ele é cheio de amor, né? O brinco de coração, que embeleza e emana um brilho na mulher, que
que dá aquela sensação de romantismo, de mulher romântica. Então, são acessórios que fazem com que a cliente desperte interesse nela. Então, como que eu posso despertar esse brinco aqui? Brinco de coração remete o amor, te traz um brilho diferente. Então, são formas que nós podemos oferecer esses brincos, né? Esses acessórios. Então, eu fui falando aqui, cada brinco, cada acessório que nós temos naquele conjunto que as meninas passaram para você. E como você vai oferecer cada um deles. Então, eu coloquei também essa questão. Então, aqui, a tarraxa mágica, conforto, sustentação, que foi uma das que eu coloquei. Então, e saiba como oferecer esse produto e oferecer na hora certa, né? Como oferecer esse adicional na hora certa. Então, a gente precisa ficar atento. Então, todos esses cava-bens que eu expliquei, isso não quer dizer que você vai usar em todas as vendas. Todas as vezes que você oferecer para cliente alguma coisa, você vai falar de todos esses produtos que você tem aí no seu kit. Meninas, como eu estou usando o meu Zoom, eu não consegui entrar pelo da Bruna, vai cair. E aí eu vou ter que mandar de novo outro link, tá? Mas eu acredito que mais 10 minutinhos a gente já termina, tá bom? Se cair aqui, eu já passo outro. Então, sobre esses produtos do kit que vocês têm, de algum deles, você tem alguma dúvida de como oferecer para a cliente, de como mostrar para ela? Porque aí a gente vai falar sobre isso também para poder ajudar vocês aqui. Me mandei mensagem aqui no chat que eu vejo. Helena, não.